Fala família, bom dia. Nós estamos aqui com o primeiro episódio do podcast Sologratia e eu quero convidar vocês para estar conosco aí durante esse projeto. Está eu, Edson Barros, meu parceiro aqui, Marcos. E aí, galerinha, tudo bem? Bom dia. Sou Marcos Maciel. Estamos aqui para falar um pouquinho da graça de Deus sobre nossas vidas e quebrar alguns tabus, tá bom? Então já vai se preparando aí, que hoje nós vamos conversar um pouquinho e quebrar alguns tabus desse meio cristão e ensinar um pouquinho mais a vocês, tá bom? Está conosco também o nosso parceiro, amigo Diego Durenberg. Diego, sócio na Rico Imobiliária, diretor comercial da construtora Ouro Verde. Diego, seja bem-vindo, aqui você está em casa, viu? Primeiramente, agradecer o convite, Edson, Marcos. É o primeiro episódio desse projeto que eu tenho certeza absoluta que já vai ser de muito sucesso. E eu me sinto lisonjeado, né? Primeiramente, a voz de dois radialistas aqui, de duas pessoas, que dá para ir até para a televisão. O Marcos, quando falou ali, do rapaz, o negócio é sério. A voz do homem é potente, né, Edson? Trombeta. O Marcos é aquele pregador trombeta. Mas eu fico muito feliz e grato a Deus pela sua vida, Edson, pela do Marcos. Amém. E como eu falei, eu tenho certeza absoluta que vai ser um canal para que todas as pessoas, principalmente os cristãos, né, possam estar adquirindo conhecimento, também quebrando tabus, como o Marcos colocou, e que essa comunidade ela cresça e possa gerar muitos frutos. Vai, com fé em Deus. Vai, com fé em Deus. Pessoal, o Diego é um cara que, assim, como eu falei durante a semana, dispensa comentários. Tem uma gama aí muito extensa do que pode estar contribuindo com a gente. E a gente selecionou aqui alguns tópicos para conversar hoje com o Diego. Diego, primeiramente é aquela coisa de praxe, né? Quero que você se apresente, fale um pouco para o público sobre você, sobre a sua história e a trajetória até aqui. Hoje, o Diego Durenberg que eu conheço, que a sociedade arapiraquense e alagoana conhece, é um Diego vencedor. Essa é a realidade, é um Diego vencedor e que hoje é referência no mercado imobiliário sem sombra de dúvida, principalmente no que nós chamamos de o mercado top, né? Aquelas construções realmente de alta qualidade. Então, quero que você fale um pouco dessa trajetória para a gente. Edson, primeiramente falando de mim, eu acho que como todo cristão deve se apresentar, né? Eu sou um cristão, filho do Deus vivo. Eu acho que essa é a primeira coisa que deve aparecer nos nossos currículos e a nossa vida tem que testemunhar isso. Mas eu estou no mercado imobiliário há aproximadamente 5 anos, por incrível que pareça. Às vezes as pessoas me perguntam e acham que eu tenho uma vida inteira no mercado imobiliário, né? Mas eu sou, de certo modo, recente no mercado. O mercado imobiliário arapiraquense hoje é um mercado muito grande, muito pujante. Hoje eu sou consultor imobiliário, sócio da Rico Imobiliária, que fica ali no Metropolitan, diretor da construtora Ouro Verde, hoje a principal construtora aqui da cidade. Mas o mercado é um mercado muito pujante, né? A gente tem hoje em Arapiraca aproximadamente 500 corretores com Cresce ativo. E a gente fala com Cresce ativo porque a gente sabe que ainda é uma profissão que muitas pessoas, infelizmente, acabam atuando sem o devido registro e formação, mas, de fato, com formação, com registro no Conselho Regional, são aproximadamente 500, então por aí você tira. É um mercado muito grande, Arapiraca com aproximadamente 250, 260 mil habitantes, então, proporcionalmente, você tem bastante consultor imobiliário na cidade. Mas, assim, recém-chegado no mercado, mas eu tenho uma formação muito vasta, eu não comecei assim, sou natural de Arapiraca, filho da Ana, que é professora, né, funcionária pública, do Alan, que é policial militar, hoje na reserva, mas também funcionário público. E eu comecei, na verdade, eu comecei no meio empresarial, eu sempre fui fascinado por negócios, por vendas, sempre gostei de tudo que eu pudesse me relacionar com pessoas, e aí eu acabei escolhendo, né, fazer uma universidade focada nesse negócio. Então, aqui em Arapiraca, à época, eu sou novo, tá? Só para quem estiver assistindo, devo ter aí os seus 20 aninhos, a carinha não engana. Estou brincando, mas já são 35 anos. E aí, quando eu fui fazer a universidade, à época, eu tinha 18 anos de idade, então, há um certo tempo atrás, a gente nem tinha Alfal aqui em Arapiraca. E como eu gostava muito dessa área de gestão, de pessoas, de vendas, aí eu acabei escolhendo relações públicas, que era uma área que eu acreditava que ela tinha muito essa conexão da gestão de pessoas com a gestão de negócio, com comunicação. E aí eu fui para Maceió fazer comunicação social lá, e aí, nesse tempo, acabei entrando também para um mercado de varejo, fui trainee das lojas americanas, lá em Maceió,
Em sequência, inclusive, inaugurei a loja daqui de Arapiraca, a Americanas aqui de Arapiraca. Eu tive a oportunidade de participar desde o início da concepção, aquela loja que fica ali, acho que é Rua 15 ali, né? Nem lembro mais. Rua 15. E hoje, inclusive, o gerente é o Carlos, um amigo meu, é gerente desde a época que eu saí da Americanas, há muitos anos atrás. Mas eu vim para Americanas, depois de treinar, inaugurei a loja daqui. Aí foi quando recebi um convite da Riachuelo. Aí fui embora para Maceió de novo, depois fui para São Paulo fazer treinamento pelo Riachuelo. Voltei para Arapiraca muitos anos depois, inaugurando a Riachuelo aqui. Até brinco, ó, já inaugurei a Americana, já inaugurei Riachuelo. Já. E aí eu fui sempre com essa veia, né, de negócios. E aí aconteceram várias coisas no decorrer desse tempo na minha vida. Passei também por outras empresas, por outros segmentos. E aí, por uma questão de realmente necessidade, minha esposa, ela é funcionária da Universidade Federal, estava de licença porque a gente estava morando fora e ela teve que me acompanhar. Então, por uma necessidade realmente do destino profissional dela, eu precisei voltar para Arapiraca. E aí eu voltei para Arapiraca meio assim, eu precisava voltar para Arapiraca, mas sem saber como voltar para Arapiraca, né? À época, eu era gerente do Itaú, eu era gerente dessa área de investimento, gerente geral. E aí eu não tinha como voltar para Arapiraca pelo Itaú, porque eu já estava numa posição na empresa que a Arapiraca não comportaria esse cargo. Então, eu acabei pedindo desligamento. Jadielso Pessoa, eu acredito, sem dúvida alguma, sob um comando de Deus, abriu uma porta para mim na construtora. Inclusive, isso foi até profetizado na minha vida, é um testemunho que eu tenho. Né, antes mesmo de eu mexer com o mercado imobiliário, de eu mexer com venda, de eu mexer com lote, uma irmã profetizou que eu iria voltar para a minha cidade, que eu trabalharia com isso, que Deus iria me abençoar. E aí, sob esse comando, crendo nisso, eu voltei. E aí, há 5 anos, eu brinco que é que nem Juscelino Kubitschek, né? A gente, em 5 anos, graças a Deus, a gente já construiu, né, um caminho que parece que em 50. E hoje estamos aí no mercado atuando. Feliz, foi uma profissão que acabou me escolhendo e não eu escolhendo ela, mas eu sou muito grato a Deus porque eu me apaixonei e hoje sou muito feliz com o que eu faço. Eu acho massa porque o Diego falou aí, eu me lembrei que você, eu acho que tem uns 5 anos, tem, que a gente teve aquele mais primeiro contato, mais ou menos foi próximo de quando eu cheguei já aqui, né? Era bem recente mesmo. E eu lembro que uma vez a gente estava lá no Alto Jardim e você me contou isso aí, né? Disse, poxa, esse cara, o cara humilde da poxa, velho. O cara, assim, você olha hoje, infelizmente, algumas pessoas que têm uma estabilidade financeira têm essa coisa assim, né? De querer querer ser. Essa é a verdade. E eu no carro dele, e ele começou a contar essa história, a gente começou a falar de religião, e como se identificou, a gente era cristão, e de repente você me contou isso aí, eu me lembrei agora que realmente você disse que foi profetizado, alguém tinha profetizado na sua vida e que isso ia acontecer. E que história bacana, né, Marcos? É verdade. E o que nós vemos com isso, né? Deus, ele é fiel e cumpridor de promessas, né? Ele falou e ele cumpriu. Veio para Arapiraca, abriu-se portas foram abertas para a sua vida. E, Diego, eu estava aqui só pensando, eu disse, meu Deus, quando o Edson me mandou todo o currículo do rapaz, eu disse, meu Deus, quantos anos esse homem tem? Eu vi a foto, eu disse, rapaz, esse rapaz é novo, mas olha o tanto de coisa que tem aí. Diego, você poderia falar para nós algumas de suas formações, só para essa galera que está aí em casa, principalmente os jovens. Você, rapaz, não vou nem perguntar a idade, mas eu acho que é novo. Se bem que eu já me entreguei, viu, Marcos? Eu já entreguei os 35 aí. Amém. Mas é novo. E essa galera jovem que está em casa, eles precisam receber uma mensagem acerca disso. Uma pessoa que já correu muito, abriu lojas. Eu estava só aqui pensando, eu disse, meu Deus, esse rapaz só abre projeto novo. Lojas Americanas, lojas Riachuelo. Graças a Deus por isso. Deixa uma mensagem para essa galera aí jovem, que eles precisam ser motivados quanto a isso, quanto a crescer. Fala aí para essa galera. Então, Marcos, eu não creio no que a gente chama de teologia da prosperidade, né? Eu acredito que assim, nós aqui na Terra, e a Bíblia fala, nós passaremos por muitas aflições, e a grande diferença entre nós e o mundo é que nós cremos que durante as aflições nós teremos, né, um advogado fiel, um salvador, uma pessoa que irá nos acolher, que irá nos aconselhar e orientar para tudo que é Deus. Então, mas eu sempre falo isso, é importante que em tudo que a gente se colocar a fazer, que a gente faça bem feito, né? E não faça bem feito por mim, não faça pelo outro, mas porque eu preciso dar um testemunho disso. Então, a responsabilidade do cristão ela é muito maior do que a responsabilidade de quem não tem a Cristo. E a gente precisa ter esse discernimento. Às vezes o cristão ele sonha demais e faz de menos, né? Às vezes ele quer demais e faz menos por aquilo. Eu até falo, por exemplo, eu quero muito medicina. É uma profissão belíssima,
remunera muito bem, a gente sabe, tem uma posição social muito importante, mas será que você quer mais a medicina do que você quer assistir séries na Netflix? Será que você quer mais a medicina do que você quer passar tempo conversando bobagem com alguém? Quer mais a medicina do que perder tempo dormindo? Então, assim, o que você verdadeiramente quer? Eu acho que nós, enquanto cristãos, precisamos nos cobrar em relação a isso, né? E assim, eu sempre fui muito inquieto, eu acho que eu sou inquieto até demais, né? Mas filho de professora, sempre minha mãe disse o seguinte, olha, eu vou deixar uma coisa importante para você, que é a educação. E sempre me cobrou muito e me estimulou muito a isso. Então, realmente, eu tenho... Quando você olha para a minha formação, você vê bastante coisa, todo mundo pensa que eu sou um pouquinho mais velho. Mas é porque eu sempre tive uma meta comigo, Edson, que eu nunca passei, eu acredito, mais do que 1 ano e meio, 2, sem fazer nada, sem me formar, né, sem agregar mais à minha formação acadêmica. Então, eu sempre me estimulava, eu terminava um curso, eu assimilava ele, eu aprendia ele, eu já estava vendo outro que pudesse agregar mais conhecimento, me desenvolver mais, e por isso que eu acabei, né, acumulando algumas coisas, muitas delas que são muito úteis, algumas que é natural, né? Às vezes você diz, pô, aquela ali, realmente eu fiz, mas não valeu tanto a pena. Mas, assim, como eu falei, eu sou formado em Relações Públicas pela Universidade Federal. Eu cheguei também, no mesmo período, a cursar Turismo pelo Instituto Federal. E é interessante essa história, que é um exemplo do que o cristão não tem que fazer. Eu cursei tudo, fiz o estágio, só não colei grau. Então, eu fiz o curso todinho, só que eu não tenho diploma. Mas, inclusive, o estágio obrigatório, tudo eu fiz. Foi uma revolta lá em casa, porque eu investi 3 anos da minha vida, fiz tudo e não colei o grau. Mas, assim, na época foi porque eu tinha passado como trainee na Americanas, tinha que viajar bastante, trabalhando, já estava fazendo outra faculdade. Só para você ter ideia, eu morava em Maceió, a faculdade de turismo era em Marechal Deodoro, e eu fazia comunicação social na UFAL. Então, eu acordava 4 horas da manhã para pegar uma van para ir para Marechal, para ter aula de 7 horas. Aí eu tinha aula até 11 e pouco, meio-dia, pegava um carro e eu ia para Maceió. Aí eu era trainee na Americanas no início da tarde até o final da noite. Quando saía da Americanas, ia para a UFAL, porque eu tinha aula até 10 horas, voltava para casa para dormir 4, 5 horas. Imagina, então foi uma loucura durante aproximadamente 2 anos. Mas aí eu tenho essa formação, fui Relações Públicas, depois fiz Relações Públicas, fiz Turismo. E aí, antes mesmo de concluir a faculdade, já objetivando me engajar no mercado profissional, 6 meses antes eu já iniciei uma pós-graduação, que aí eu fiz lá em Maceió mesmo, no SESMAC, fiz uma pós-graduação em Gestão Estratégica de Marketing. O MEC, ele permite que você inicie uma pós-graduação antes de concluir a graduação, agora você tem, na época, eram 6 meses que comprovar a conclusão da graduação. Então, eu já comecei a pós antes de concluir mesmo a graduação, já fiz Gestão Estratégica de Marketing. Aí, depois, quando eu terminei essa pós-graduação, aí eu tive a oportunidade de juntar algum recurso e iniciar um MBA pela Fundação Getúlio Vargas, pela FGV. Hoje, no nosso país, talvez, uma das principais instituições de ensino, né, da América Latina, pelo menos uma das mais conceituadas do país. E eu fiz Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. E aí, quando eu concluí a Gestão Empresarial, que é o MBA, aí eu já fiz logo um pós-MBA, que, na verdade, é um curso de extensão. A Fundação Getúlio Vargas ela tem um convênio com várias universidades do mundo inteiro, Universidade de Hong Kong, Universidade de Lisboa, Universidade de Chicago, Universidade de Yale, Universidade da Califórnia. E aí eu fui para a Califórnia para fazer essa extensão, e eu fiz uma extensão na área de negócios. Então, foi um curso de extensão, e aí voltei para o Brasil, aí aqui eu iniciei, não sei qual foi o curso, meu Deus. É muita coisa. Tem muita coisa. E, à época, eu já estava também pensando no mestrado, aí eu ainda me matriculei no mestrado, mas não segui, mas aí eu me matriculei também em teologia, e aí eu também, em agosto do ano passado, eu colei grau, fiz teologia pela Faculdade Teológica Sul-Americana, que é lá em Londrina. É um curso à distância, mas que a graduação e o TCC, que a gente fala, né, ele precisa ser apresentado presencialmente, então eu fui a Londrina para colar grau e fazer isso. E aí, depois, foi quando eu recebi um convite. Nesse meio tempo, eu saí da Riachuelo e fui para a Extra Farma, que é uma grande rede de farmácias que tem no país. Hoje, quem comprou foi a Pague Menos. E eu fui receber o convite para ser gerente regional da Extra Farma. Então, eu saí da Riachuelo, pedi demissão, fui para a Extra Farma e fiquei como gerente regional do Ceará. Eu ficava com o Ceará, depois Pernambuco, interior da Bahia, enfim, alguns estados.
E aí, quando eu estava na Extra Farma, recebi um convite para ir para o Itaú. Eu já pensando em voltar para Alagoas, eu sabia que pela Extra Farma não ia ter como, porque eu precisava morar numa grande capital que tivesse uma malha aérea boa, porque eu viajava muito. E aí eu fui para o Itaú, terminaram me mandando para São Paulo, e não para canto nenhum. Então eu fiquei de 6 a 7 meses em São Paulo, e foi um projeto novo do Itaú. Ele selecionou 30 executivos no país inteiro para formar como gerente geral e depois promover para gerente regional. E aí, nesse projeto, o Itaú pagou para mim mais um MBA. Então, eu fiquei, na verdade, 6 meses em São Paulo, tudo pago pelo Itaú, alimentação, hospedagem, transporte de volta para casa de 15 dias, e um MBA no INSPER, que hoje é uma das principais instituições também do país, principalmente na área de gestão e finanças. Na verdade, é a única instituição 100% conveniada a Harvard, modelo de sala Harvard, tudo no sistema Harvard de ensino. E aí eu fiz lá uma espécie de MBA em gestão financeira e bancária. Então, foi outro curso. Aí fiz teologia. Quando eu entrei no mercado imobiliário, que eu pedi demissão do Itaú para vir, também fiz um curso, uma especialização em direito imobiliário. E aí o Edson está aqui também, estudante de Direito. E aí, nessa formação de Direito Imobiliário, eu tive muita dificuldade. Eu tinha feito várias especializações, como eu falei, só que nessa especificamente eu tive muita dificuldade, porque era muito termo jurídico, remetia muito a fundamento jurídico, e como eu não tinha formação jurídica, eu fiz uma especialização, mas, assim, ao final dela eu disse, meu Deus, eu aprendi o quê aqui efetivamente? Né? Eu aprendia muita coisa prática, porque do dia a dia você faz as conexões. Mas, assim, a base daquela especialização que eu fiz, eu não absorvi. Aí foi quando agora me matriculei em Direito. Então, hoje, faço faculdade de Direito, aí sofrendo um pouquinho, né, Edson? É uma puxado. Luta gigante, a gente correndo todo dia, com filho, com esposa, e ainda a igreja, que é uma responsabilidade gigante, a gente tem que priorizar isso, e ainda tem que fazer essa faculdade de Direito. Mas aí, eu acho que citei quase todas, né? Se estiver faltando alguma coisa pouca, mas vai lá no LinkedIn que acha. Diego Durenberg no LinkedIn que acha. Tem tudo lá. Tem tudo lá. Tá tudo lá prontinho. Experiências profissionais e tudo. Exato. É interessante que, tipo, diante de tudo exposto, a gente pega uma situação que chama atenção. O foco em áreas, tipo, por mais que sejam formações diferentes, mas elas remetem tudo a uma área específica, que é essa gestão de pessoas, né? Essa coordenação de pessoas, Diego. Isso é maravilhoso, Marcos. Sabe por quê? Porque hoje a grande maioria dos jovens, primeiro, não sabe o que quer, essa é a realidade, não sabe o que quer, e segundo, vai fazer muitas das vezes algo porque tem alguém que quer mais do que ele mesmo. Só que a gente percebe que, assim, um dos segredos, e isso eu tive uma conversa com o Diego uma vez, eu acho que ele vai lembrar disso aqui. Eu disse, bicho, Diego, eu tô achando que, assim, eu estou me achando alguém com potencial grande, mas em um local que, tipo, que não tem mais para onde eu crescer. Eu preciso mudar. Aí ele olhou para mim e disse, quer saber qual é o segredo? É foco. É tipo você focar em algo e seguir aquilo ali, né? E tipo, tudo que você vai fazer tem que agregar em cima daquilo que você quer. Então, eu acredito que o primeiro passo é justamente isso, né, Diego? Você ter o foco, determinar aquilo que você quer para a sua vida e fazer isso que você fez. Eu acho que deve ter sido umas 7, 8 graduações. Aí. Eu contei mais ou menos isso, mas tipo, todas elas voltadas para o mesmo nicho. Então, isso é importante. E com objetivo, né, Edson? Porque, entenda, apesar de formação na área de gestão, na área de finanças, agora com essa parte mais com viés da parte jurídica de direito e até a própria teologia, mas tudo caminha para um objetivo, né? Exato. A nossa vida ela é multidisciplinar, né? Então a gente precisa entender que de tudo a gente aprende um pouco. Agora a gente precisa dar foco ao que você colocou, aproveitar aquilo para o caminho e a seta que a gente quer. Então, assim, de tudo que eu fiz, eu aproveitei para isso, né? Minha área continua sendo negócios, minha área continua sendo gestão. E todos esses cursos que eu fiz, todas essas coisas que eu tento agregar ao meu currículo, eu tento agregar aquilo que eu faço. Realmente a gente não pode, né, às vezes, estender demais o leque, porque aí a gente faz o que eu falei para você, a gente perde o foco. Né? Então, qual é o foco? O que é que você quer fazer? Então, vai lá e vai para cima mesmo. Agora, tem que ir para cima efetivamente. Né? Exato. Quando você fala, eu concordo que o jovem não sabe muito o que quer, de fato. E hoje é muito difícil saber o que quer, por incrível que pareça. A gente vive na era da informação, que todo mundo tem acesso a tudo, e talvez ter acesso ao tudo deixa todo mundo confuso. Né? Então, assim, é muito importante saber o que efetivamente você quer, mas, assim, procurar
vencer naquilo que você faz. Eu estava conversando ontem com os irmãos, dia de sexta-feira, a gente tem o que a gente chama de pequeno grupo na igreja, né? E ontem eu tive a oportunidade, inclusive, de compartilhar a palavra com eles, e o tema que eu senti de compartilhar no coração é o valor do tempo. Então, qual o valor que o tempo tem? Para finanças existe um conceito, para psicologia, para física, mas para nós cristãos, para Deus, qual o valor que o tempo tem? Então, a primeira coisa, né, é priorizar as coisas do céu. E eu acho que assim, aqui a gente vai falar sobre negócios, a gente já está falando, formação acadêmica, mas a gente precisa entender que a prioridade na nossa vida são as coisas do céu. Exato. Mas a Bíblia fala para a gente não negligenciar as coisas da terra. Então, como cristãos, né, como embaixadores do Deus Todo-Poderoso, a gente precisa entender que o que a gente faz aqui também precisa servir de exemplo em testemunhar a nossa vida. Então, eu estava conversando com a mãe de um menino, né? E ela falando da dificuldade que ele tem na universidade. Porque está tendo dificuldade na universidade, que está tirando notas ruins, que está disperso demais, que às vezes falta, e quer falar sobre Deus. Então, assim, como é que uma pessoa, o mundo vai enxergar, né, ele para falar de Deus, se ele vai olhar para a vida dele aqui no nosso meio e é uma vida que às vezes não testemunha o exemplo que as pessoas querem ser? Pelo contrário, então a gente tem que ser um bom estudante, tem que ser um bom empresário, tem que ser um bom empreendedor, para as pessoas perguntarem o segredo do nosso sucesso e a gente poder testemunhar ele. Exato. Porque existe um segredo do nosso sucesso, né? Eu lembro que uma vez no Fantástico tinha uma matéria lá, era um quadro, em que o dono da empresa ele se misturava com os funcionários. Você lembra disso? Exato, já vi, né? isso. E aí, nesse quadro, teve uma situação muito interessante que fez todo mundo que assistiu chorar. E aí o empresário via um funcionário se dedicando bastante, fazendo tudo assim com muito amor, com muita paixão. E aí o dono da empresa nem conhecia aquele funcionário e disse: rapaz, o que lhe leva a fazer isso com tanto amor, com tanta paixão? Ele disse: é porque eu faço como se eu estivesse fazendo para Deus. Então, assim, tudo na nossa vida, na verdade, a gente tem que fazer como se estivesse fazendo para Deus. É o centro, né? É o centro. Paulo vai ensinar isso quando ele diz que para ele, por meio dele, por ele são todas as coisas. Então, isso já nos estimula a fazer. E quando a gente coloca Deus no centro das coisas, a gente vai querer fazer realmente o melhor, né? E quando a gente fala de melhor, Marcos, eu acho interessante que, tipo, muita gente, voltando para o empreendedorismo, e também isso se pega também no nicho cristão, que, tipo, muita gente quer fazer as coisas, mas quer aguardar a oportunidade, tipo, chegar adquirir aquilo que ele quer. Tipo, não, para mim começar eu preciso ter isso, para mim começar eu preciso ter isso, e muitas das vezes ele não consegue, porque não começou, né? É justamente, às vezes você tem uma ideia e quer colocar essa ideia em prática, mas quer esperar que as coisas, tipo, se agreguem àquilo para poder começar. E acho incrível aquela frase que diz assim: eu vou começar com o que eu tenho, só que começando com o que eu tenho, eu vou dar o meu melhor. Eu posso não ter o que os outros têm, mas eu tenho a minha capacidade, eu tenho o meu foco, eu tenho a minha determinação. Então, eu vou fazer o meu melhor. E o meu melhor pode ter certeza que, de alguma forma, vai afetar alguém para o bem. Vai afetar alguém para o bem. E isso é você começar com foco, determinação e, principal de tudo, fé. Fé, porque se a gente serve a Deus e Ele disse que todas as coisas nós podemos através dEle, então por que não? Perfeito. Tem uma frase, né, Marcos, do pastor Luiz Hermínio, não sei se vocês conhecem. Pastor Luiz Hermínio, ele fala o seguinte: se você tem pouco, você tem algo, né? Isso é fantástico. Se você tem pouco, mas eu tenho pouco. Mas o pouco já é algo. Já é algo. Né? E Deus, ele trabalha assim, na nossa insuficiência, na verdade, né? Então, é exatamente quando você tem pouco que você foca, que você determina, que você tem um objetivo claro, um propósito a seguir, que eu tenho plena convicção que com fé nele as coisas vão acontecer. Porque na minha vida foi assim, né? Eu comecei com pouco, é como eu falei aqui há pouco para vocês. Eu entrei no mercado imobiliário, hoje eu me considero uma pessoa de sucesso no mercado imobiliário, não me considero o melhor e nem quero nunca me considerar. Eu acho, às vezes, até engraçado quando alguns colegas acabam colocando melhor imobiliária, melhor equipe, o melhor consultor, porque eu acho que quando nós nos consideramos o melhor, nós paramos de aprender. Então, assim, eu nem sou e nem nunca vou querer me considerar o melhor. Pelo contrário, eu quero poder ter os olhos limpos e a visão clara de poder enxergar potencial nas pessoas, para que eu também possa enxergar potencial em mim, para crescer, para alcançar novas coisas, né? Mas, assim, se a gente tem pouco, a gente tem algo, né?
Eu sou um exemplo disso, eu tenho certeza que você é um exemplo disso. Eu conheço o Edson quando o Edson estava, eu acredito que você já tinha um certo tempo, mas naquela época que eu lhe conheci, não é o Edson de hoje, né? Lógico. Graças a Deus o Edson esses dias gravou aí o lançamento do podcast no Corolão novo, bonito, né? Interessante, que a primeira vez eu fui lá e o Diego morava no Alto Jardim, né, Diego? E eu disse, poxa, eu fui para comprar um lote. Foi a nossa primeira conversa, foi para comprar um lote, não foi? Eu acho que foi. E quem vendeu tá aqui. Vendeu ou não vendeu? Vendeu. Rapaz, o cara é bom. De marketing, principalmente. Me jogou logo no Corolla dele, ó. Já me jogou. Não, coloca aqui. E eu fui numa moto. Eu acho que eu fiquei com tanta vergonha que eu disse, rapaz, eu não vou não. Eu ia deixar a moto na frente do condomínio. Eu disse, não, vou entrar e deixar a moto no canto. Ele senta aqui que eu vou te mostrar o lote. Entramos no carro dele, foi lá, 3 palavrinhas, eu comprei. Sabia nem como eu ia pagar, foi pela fé. Eu digo, vou comprar e não vou pagar. Naquela época, a minha expectativa era praticamente zero. Só que eu vivia pela fé, como vivo hoje. Olhou pro Edson na motinha dele e disse, um comprador em potencial. Sem dúvida. Grande potencial, né? Grande potencial. Pela fé. E eu consegui, mais para frente a gente acabou fazendo outros negócios. Mas, assim, como eu sempre frisei, a humildade do Diego. Não existe, não. Tipo, se olhar... Eu acho que por isso, né, Diego? Tem muita gente que quer estar perto, né? Claro, tem muita gente que quer fazer aquele networkzinho e estar perto do Diego justamente por isso, por dar oportunidade às pessoas. Mas voltando, Diego, aqui para o centro, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Eu percebo que, assim, lá na Rico, o pessoal está sempre aprendendo, né? Eu percebo que você está sempre fazendo, tem pessoas indo lá dando palestras, dando ensinamentos, percebo advogados principalmente do nicho imobiliário lá. E assim, qual o segredo hoje, de um bom corretor, de um bom vendedor de imóveis? Qual seria, digamos que, o segredo para atingir esse sucesso e ser bem conceituado no mercado? Porque não adianta somente a pessoa dizer que é boa, né? Eu dizer que eu sou bom é fácil, mas as pessoas chegarem assim em uma roda de conversa ali de amigos, e quando a gente tem muitos clientes que muitas das vezes param assim, poxa, o Diego, até quando eu disse a primeira entrevista vai ser com o Diego, os caras falam assim, o Diego, eu disse, o Diego, pô, os caras, o Diego é top, o Diego é desenrolado. Qual o segredo disso tudo? Como eu falei, a gente está sempre aprendendo, né? Mas assim, uma coisa que é muito claro na minha mente e que me ajuda a conseguir os resultados às vezes, que eu busco, é o seguinte, é exatamente desfocar do resultado e olhar para o processo. Eu acho que o que atrapalha muito qualquer tipo de negociação é o foco no resultado, entenda. Você está aqui num processo de venda, numa negociação imobiliária, e muitas vezes o consultor está olhando a cifra do final. Ele desfoca do olhar do cliente, seja o que está comprando, seja o que está vendendo, e ele fica olhando para o final, para a cifra, para os honorários que pode ganhar com aquilo, e aquilo vai atrapalhar ele com certeza absoluta. Então, assim, hoje o segredo para que você consiga construir no mercado imobiliário, em qualquer lugar, uma relação sustentável de negócio, é você esquecer um pouquinho o resultado e entender que o resultado ele só existe porque antes dele existe processo. Então, assim, a atenção especial ao cliente, entender o que é que ele busca efetivamente, ser transparente na negociação, verdadeiro nas opiniões, não se confundir com ele, que às vezes a gente fala de ser verdadeiro e é muito interessante isso. Ah, Diego, eu não compraria aquele produto, eu vou dizer para o cliente que ele não presta. Não, não é assim que funciona, né? Que você não compraria, mas ele pode comprar. Eu aprendi no mercado financeiro uma verdade que serve para tudo. A gente hoje tem uma infinidade de produtos financeiros, né? Então, hoje eu posso investir em poupança, eu posso investir em CDB, eu posso investir em LCI, em LCA, em bolsa de valores, em criptomoeda. A gama de conhecimento do rapaz. Daqui a pouco a gente vai falar também de educação financeira. E você tem tudo isso, né? Qualquer banco, qualquer plataforma digital de investimento, você vai ter uma diversidade gigante de produtos para investimento. E, óbvio, LCI tende a render mais do que uma poupança, uma aplicação correta e diversificada na Bolsa de Valores tende a render mais do que a poupança, mas não por isso a poupança é ruim.
A poupança é boa para alguém. Por exemplo, Diego, eu preciso investir um valor, eu preciso ter segurança total, risco praticamente zero, né? Só se o banco quebrar, mas risco praticamente zero, e eu preciso ter liquidez imediata, ou seja, se eu precisar tirar esse dinheiro, eu preciso tirar rápido, e eu tenho certeza que daqui a 40 dias, 35 dias, eu vou precisar desse dinheiro completamente de volta. Então, passa a poupança a ser um dos melhores produtos para você. Você não pode orientar o cliente naquele momento a investir em bolsa de valores, você não pode orientar o cliente a investir em um produto que seja de médio e longo prazo. Então, onde é que eu estou querendo chegar? É importante a gente entender que o que é bom para você não necessariamente é bom para o cliente. Tem coisas que você compraria e o cliente não compraria, tem coisas que você não compraria e o cliente compraria. Então, como é que eu destrincho isso? A primeira coisa, ouvir atentamente, né? Aí tem aquele ditado que diz que Deus deu 2 ouvidos e uma boca. Então, a gente tem que ouvir bem e, às vezes, falar menos. Então, ouça bem o seu cliente, saiba qual é a demanda real que ele tem, compreenda a realidade do cliente, se coloque naquele lugar, se utilize de empatia e, do mesmo modo, daquele cliente que vende. Porque, entenda, o consultor imobiliário, sempre em toda transação, ele não só tem um cliente, ele tem 2. Esse é outro erro. Às vezes o consultor imobiliário pensa que o cliente dele é o que está comprando e esquece que o cliente dele também é o que está vendendo. E eu costumo dizer que a nossa missão não é nunca levar um para o outro, é sempre trazer os 2 para o centro. Então, um negócio bom é um negócio que é bom para todo mundo, né? Então, eu acho que o segredo é isso, Edson. Um dos principais segredos é focar no processo. É tentar melhorar o processo, é tentar desenvolver um modelo de negócio que atenda às 2 partes e que você, com segurança jurídica, com a rapidez devida, mas que com a sensatez possa estabelecer um negócio que seja bom para todo mundo. E o resultado ele vai vir, né? O resultado, né? É consequência. O resultado, o nome já fala, resulta de algo. Então, se você vai ganhar aquele honorário, é o resultado do que você vai fazer antes. O mercado imobiliário no Brasil inteiro, tá? E eu falo principalmente também pelo arapiraquense, infelizmente, é um mercado feito por a grande maioria dos profissionais com pouca formação. E eu não estou desmerecendo a quem tem só o ensino médio. Não estou falando isso. Porque hoje, para você ser um consultor imobiliário, você tem que ter um ensino médio, porque o curso de consultor imobiliário é um curso técnico, que é o que a gente chama de TTI. Então, você tem lá o ensino médio, aí você faz o curso de TTI, que é de transações imobiliárias, né? E aí você tira o seu diploma, vai para o CRES e se registra. E, infelizmente, muitas pessoas param ali. Né? Vê uma oportunidade de ganhar muito dinheiro, porque realmente é uma oportunidade de ganhar muito dinheiro, não significa dizer que você vai ganhar. Pelo contrário, eu acredito que menos de 10% dos consultores aqui em Arapiraca, aqui em Alagoas, no Brasil, vão ter remunerações bem altas. A grande maioria tem uma remuneração média e a gente, infelizmente, ainda tem uma grande parcela também que acaba desistindo ou tem uma baixa remuneração. Mas é uma profissão que pode remunerar muito bem. Foi uma das profissões que mais cresceram na pandemia. Entenda, hoje você trabalha 44 horas semanais durante um mês, muitas vezes para ganhar um salário mínimo, né? O consultor imobiliário tem a oportunidade de fazer a sua própria agenda, de trabalhar ou não bem menos do que isso, trabalhar para si e ganhar 4, 5, 6, 10 vezes mais do que isso, né? Correr o risco, né? Exatamente. Eu fico indignado com as pessoas que tipo, não querem correr risco. Porque assim, o camarada... Não, é sério. Às vezes você percebe que a pessoa é uma pessoa intelectual, uma pessoa com conhecimentos, uma pessoa que tem um potencial de crescer, mas ela prefere ficar ali naquela segurança de estar ganhando, não tão pouco, mas digamos assim, está ganhando aquele e não querer arriscar de crescer, de prosperar, de ir em busca de algo maior. Preferem ficar arriscando naquele pequeno. E o bom que o Diego frisou aqui é que, para você crescer, você precisa adquirir coisas novas, conhecimentos novos, abrir novas portas e, é justamente um dos fatores do bom corretor, né? Um dos fatores do bom corretor. Sem dúvida. Top, show de bola. Marcos? Que eu achei interessante, o Diego comentou aí que os clientes do corretor é o que vende e o que compra. E a pergunta que eu queria deixar para você, né, nesse dia de hoje é, para você, como é que você reconhece um comprador em potencial? Você olha assim para ele, tem algumas pessoas que pensam, é pelas vestes, é pelo modo de falar, é pelo modo que se porta. O Edson foi de motinha, não foi, Edson? Se fosse pelas vestes, eu não entrava nem no condomínio. Então, é justamente isso. O comprador em potencial tem algum aspecto que você olha para ele, independente de veste, de modo de falar, de se portar, você olha assim e diz, meu Deus, esse daí é o cara.
esse é o que eu vou vender e vou fazer tudo agora. Aí eu vou que nem falar, Bíblia. Enquanto existir fôlego de vida, há esperança. Então, se chegar respirando perto de mim... Já está em potencial. Mas, assim, é interessante isso. Às vezes a gente acaba, e é natural, julgando as pessoas pela aparência, né? Mas o fato é que ninguém tem escrito na testa que tem ou não condição. Então, a primeira coisa é estabelecer, como eu falei, processo e um padrão de atender todo mundo da melhor forma possível. Então, entenda, se o cara chegar de bermuda e sandália, por mais que minha mente, né, meu senso comum, minha natureza humana, ela pense em acreditar que aquela pessoa não teria potencial para algo, aí eu tento agir com sabedoria e inteligência de perceber que não, que ela pode sim, e ainda que ela não tenha, eu vou descobrir qual o potencial, porque a pergunta não é se tem, mas qual. Porque, entenda, todo mundo tem potencial para algo. Às vezes o cliente ele chega a mim através de um anúncio de uma casa de alto padrão. Então, talvez, naquele momento, entenda, naquele momento nós somos um Estado, né? Então, naquele momento ele não tenha condição do alto padrão, ele não tenha potencial para alto padrão, mas para algo ele tem potencial. Porque o que é o potencial? É a pergunta que a gente precisa entender, né? O potencial seria o desejo de adquirir algo e o poder para adquiri-lo. Então, assim, ele tem potencial para algo. Então, eu já atendi vários clientes que chegaram buscando algo de alto padrão, porque realmente é o que atrai. Se você publicar uma casa grande, bonita, com piscina, enfim, num condomínio de altíssimo padrão, muitas vezes ela vai chamar muito mais atenção do que uma casa simples que você não sabe nem onde é. Normalmente o cara só vai entrar em contato quando ele realmente tem esse potencial, né? Quando eu vejo, eu nem falo, né? Quando eu vejo uma coisinha mais em conta, eu ainda chego a perguntar o preço. É desaforado, né? Mas é isso. A resposta para a sua pergunta, Marcos, é exatamente essa. A pergunta não é se tem potencial ou não, mas qual o potencial que o cliente tem. E você só vai descobrir a potência, entenda, um carro, quando você compra, que vem lá dizendo que tem 188 cavalos, 200 e não sei quantos cavalos. Você só sabe disso porque está no manual. Mas como o ser humano não tem um manual que vem com ele, você só descobre o potencial andando. É naquela questão, né? Anamnese, né? Analisar perfeito, o cliente. Perfeito. Conversar, saber realmente o que ele tem, o que ele pode. Né? Exatamente. É uma questão muito legal. Então, do mesmo modo que eu compro um carro, às vezes, sem saber o verdadeiro potencial, porque eu não li o manual, nem ouvi ninguém falar, eu só vou descobrir andando, com o cliente é do mesmo jeito. Então, quando o cliente chega, você precisa caminhar com ele, entrevistar o cliente, o que a gente falou aqui agora há pouco, ouvir o cliente e descobrir qual o potencial que ele tem, porque algum ele tem. Então, seja o potencial de comprar um lote para construir a casa própria no futuro, seja o potencial para comprar uma casa de médio, de alto, de médio, de baixo, de alto padrão, mas existe um potencial. O principal você já tem, que é o desejo, né? A primeira coisa que a gente precisa despertar nas pessoas é o desejo de comprar algo. Show de bola. É contigo, Edson. O homem é bom. Diego, eu não sei nem se pode falar disso, bicho. A negociação mais alta, em termos de valores, a negociação mais alta que tu já fez, tu consegue lembrar de preço? A mais alta e a mais baixa, né? A mais alta e a mais baixa. Acho que a mais baixa foi pra mim, né? Mas a mais alta, tu consegue lembrar? Mais baixa, não dá pra lembrar assim. Eu tenho pouca atuação no mercado popular, mas assim, nos últimos meses a gente acabou desenvolvendo um projeto, inclusive lá na Construtora Ouro Verde, que foi lá no Residencial Alto Jardim, e a gente acabou vendendo muita coisa popular lá, né? Minha Casa Minha Vida, hoje voltou, né? Que era a Casa Verde e Amarela. Talvez tenha sido as negociações, que é natural. Mas para não dizer que não, eu lembrei agora, uma vez eu vendi um lote, eu acho que foi R$35 mil. 35 mil. Talvez tenha sido. Então não foi a minha não, né? Não. Foi o meu não, acho que foi um pouquinho mais. E mais alta, graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer muitos negócios, assim, com valores agregados, mas em valores, eu vou ficar devendo. Mas foi bom. Foi bom. Quando se trata em bons, eu acho que a venda foi em relação a milhões, né? Pode colocar zeros aí. Alguns zeros. Pode colocar alguns zeros. Show de bola. Marcos. Ué, eu estava esperando você falar, né? Você pode então vou fazer uma agora para o Diego. Não, o Diego é bom demais. Diego, a gente está quase finalizando a live. Um versículo da Bíblia que tu mais gosta. Rapaz, separa assim, diz, poxa, cada um, acho que todo cristão tem aquele versículo que você coloca na mente e diz, não, esse versículo aqui toca em mim em todas as áreas. Olha, eu todas as manhãs, Eldes, e Marcos, eu tenho meditado assim,
Na verdade, eu sempre meditei, mas eu acho que com mais ênfase no Salmo 91. Eu acho que aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, esse é o nosso lugar, né? É como a gente falou aqui no início. A principal coisa que tem que ter no currículo do cristão é exatamente esse, né? Diego, fala sobre você, sou cristão, né? E o que é que tem que testemunhar a nossa vida? A primeira coisa, eu sou cristão. Então, assim, isso é o que tem que chamar a atenção das pessoas. As pessoas podem até não enxergar isso de primeira, porque não conhecem a Cristo. Entenda, a gente não consegue observar o que a gente não conhece. Então, assim, eu vou ter uma repleta admiração pelo Edson, vou observar que o Edson é um cara de sucesso, que ele cresceu na vida, que ele é um cara disciplinado, que ele é um cara que tem uma postura bacana, e aí depois eu acabo descobrindo que isso não é porque ele quer, mas pelo que ele é, né? De quem ele pertence, de quem ele ganhou isso. Então, acho que esse, sem dúvida, para mim, tem sido o principal versículo, né? Nós precisamos habitar em um lugar. E o fato de habitarmos nele, o ambiente muda completamente todas as coisas. Então, quando eu estou nesse ambiente, quando eu procuro estar nesse ambiente, a minha vida muda e acabo mudando a vida de todo mundo que está comigo. Então, sem dúvida, Salmo 91 hoje é um versículo, um verso, na verdade, né? Que são versos que eu guardo na cabeceira de cama. Rapaz, e quando ele falou, né? Corretor imobiliário, aquele que habita. Já senti a conexão. Entendeu? Senti a conexão aí. Marcos é ligeiro. Eu nem tinha percebido isso, mas talvez seja essa conexão, viu, Marcos? Nem eu percebi. Aquele que habita, né? Aquele que habita fez a propaganda dentro do verso. Dentro do verso. A gente tá a poucos minutos de acabar. E eu separei, o Edson separou muitas perguntas, eu separei muitas Passa perguntas. rápido demais. Passa rápido. Eu tava pensando assim, o Edson, a gente tem que fazer uma pauta, cara. Nós precisamos fazer uma pauta para fazer algumas perguntas e tal. Eu disse, quando cheguei aqui, a gente conversando, o tempo passando, eu disse, rapaz, essa pergunta vai ficar para lá. Outro dia nós fazemos as perguntas. E eu falo pouco, né, Marcos, também, meu Deus do céu. É uma conversa muito gostosa e de muito aprendizado. Eu separei aqui algumas perguntas. E só para eu terminar pelo menos a minha parte de perguntas, como é que você mede os seus resultados na sua área? Como é que no final de tudo, no final do dia... Por exemplo, eu tenho um irmão que ele é gerente na Casa das Tintas aqui em Arapiraca, fazendo propaganda lá do abençoado. De graça, viu? Fala o nome dele, rapaz. Tem que comprar com ele. O Gabriel. Compra com o Gabriel na Casa das Tintas. Pessoa em tintas, pessoa Gabriel, Casa das Tintas. É verdade. E eu vejo meu irmão, ele passa muito tempo na empresa, cuidando de todos os dados, todas as informações. E eu vejo ele muito ocupado realmente com os resultados dele. E como é que você mede? No final do dia? É no final do mês? Como é que você faz assim a medição de todos os seus resultados? Marcos, eu procuro ser muito organizado, sobretudo nesse quesito financeiro. O que é que acontece? Durante 90% da minha vida profissional, eu fui funcionário de alguém. Então, assim, quer chova, quer faça sol, no final do mês estava o dinheirinho lá. Não é assim que funciona? Eu precisava garantir as metas da empresa, e ela já me dava e eu precisava executar. Então, o grande desafio do profissional autônomo, do empresário, é, depois que você é dono da sua agenda, você aprender a estabelecer as suas próprias metas e, mais do que isso, aprender a controlá-la e a entregar, né? Eu costumo, a primeira coisa, dizer que é o seguinte: meta não é o fim, mas o início de todas as coisas. Show. Né? Então, assim, uma meta é um início. Muitas vezes a gente bate a meta e acabou. Eu tive a felicidade de bater meta no dia 2, de bater meta no dia 3. Muitas vezes, quantas vezes eu bati minha meta, pessoal, no dia 10? E eu não peguei os 20 dias para sair de férias, né? Então, assim, eu entendi, poxa, eu bati minha meta. Então, daqui para frente eu vou dar gás porque eu quero entregar o ano em um mês. E por que isso? Porque é importante que você se controle. Eu sempre falo, lá na Rico eu falo muito. Nós somos consultores, somos autônomos, na Rico ela não tem funcionário, tem associado. E eu falo o seguinte: você trocou durante muito tempo da sua vida 44 horas semanais por um salário mínimo. Então, por que desvalorizar uma hora quando você agora é dono dela? Né? Então, se você dividir um salário mínimo por 44 horas semanais, você vai descobrir um valor muito pequeno. Eu digo, você não pode agora se dar o direito de você ser dono da sua própria hora e não multiplicar isso. Né? Então, é uma coisa que eu tenho na minha mente. Eu preciso entregar mais porque agora é tudo meu. Né? Então, assim, eu tenho, Marcos, um planejamento financeiro
com todas as metas de todos os meses, e eu faço isso em dezembro, preparando o ano inteiro. Eu tenho planilha que eu controlo todos os meus gastos durante todo o ano. Se você me perguntar no ano 2022 quanto eu gastei de combustível, eu sei lhe passar precisamente com centavos. É o que eu falei, eu sou um pouquinho doido em relação a isso, mas eu tenho essa planilha. E eu conto essa história para todo mundo e eu mostro, né? Então, colégio dos filhos, medicamento, viagens, roupa. E outra coisa, eu vou dar a dica aqui para quem está assistindo, vou olhar até na câmera aqui, fica bonito, dá o close aí, deixa eu ver se eu estou bom, tá bonito. Fica à vontade. Mas assim, a dica é a seguinte, você que é autônomo, estabeleça um custo mínimo de vida. Entenda, é muito normal, e aí está o erro, o começo da tragédia, é quando você começa a ganhar 2.000 e vive como quem ganha 2. Você começa a ganhar 3, vive como quem ganha 3. Começa a ganhar 5, vive como quem ganha 5. Mas nós que trabalhamos no mercado, somos autônomos, a gente precisa entender que existe uma volatilidade muito grande. Tem mês que é bom e tem mês que nem tanto. Então, se a gente não trabalhar, e a Bíblia ensina isso como formiga, né, a gente vai passar por apuros lá na frente. Então, assim, não importa quanto eu ganho. Primeiro, eu tenho uma meta mínima e eu preciso entregar. E eu dou graças a Deus, porque há 5 anos eu não sei o que não é entregar meta. Na verdade, eu dou graças a Deus porque, assim, na minha vida, né, profissional em outras empresas, durante muitos anos eu também bati meta. Eu acho que o foco e disciplina é o segredo. Mas não importa. Se eu vivo com 5.000 e eu ganhar 10, eu vou guardar 5. Se eu vivo com 5 e eu ganhar 6, eu vou guardar 1.000. E no mês que eu vivo com 5, mas eu ganhar 3, eu tiro da reserva os 2 que já está guardado. Então, para quem mexe com negócios, para quem mexe com empresa, a gente precisa trabalhar com tranquilidade, principalmente em negociação. Show de bola. Né? Você não pode trabalhar aperreado por aquilo que vai ganhar, porque senão você vai estressar a negociação e o negócio não vai dar certo. Show de bola. É a tal da reserva de emergência, né? Perfeito. Muita gente não consegue se organizar porque às vezes não sabe nem o que significa. Essa é a verdade. Não busca esse conhecimento e, às vezes, assim, imprevistos acontecem. E principalmente quando são em relação à saúde. As pessoas não se preparam, não criam essa base, não tem esse valor, essa reserva guardada. E, às vezes, quando cai, principalmente em um problema de saúde, não tem para onde correr. Perfeito. Aí vai para o SUS. E tudo caro, né? Hoje Exato. saúde é tudo. E, às vezes, tem coisas que é urgente. O camarada sofreu lá o seu acidente de moto, precisa de uma cirurgia urgente e hoje vai precisar 30 dias. Mas se você tem essa reserva de emergência, você vai utilizar. Perfeito. E para a gente, você falou aí do autônomo, eu também sou. E o que acontece? Isso é de extrema importância, você saber entender. Entrou 10, mas 10 não é lucro. 10 não é receita líquida. 10 pode ser o bruto, e funcionário, e fornecedor, e aluguel, e energia. Então, o empreendedor ele precisa ter essa consciência de saber separar as coisas, saber separar cada ponto. Eu acho que quando a gente começa a notar, eu comecei a me preocupar com isso, acho que tem uns 2 anos, comecei a notar, e a gente percebe o quanto a gente está crescendo, né? O quanto a gente está comprando mais de fornecedor, o quanto a gente está pagando mais de funcionário, e quanto a gente está ganhando. Essa é a lógica. Até porque se você não tem essa perspectiva de crescimento, eu acho que você fica estático. Você Perfeito. não sai do lugar, né? Então é muito importante isso que o Diego falou, essas anotações. E para a gente finalizar, Diego, acho que a gente já tá indo já para acabar mesmo, né? O pessoal do Instagram que está seguindo a gente, eu não estou conseguindo entrar aqui no meu, que está seguindo a gente ao vivo, nós temos alguns sorteios para fazer, tá? Daqui a pouco a gente tá fazendo os sorteios, então vocês permaneçam aí. O Diego já falou aqui uma gama de informações para a gente, mas para finalizar, Diego, eu gostaria que você falasse também do seu negócio, você já falou, mas faz o convite para a galera aí também do seu programa lá na UPS. Já Sim, tinha até perfeito. esquecido, que faz o convite para a galera. Inclusive, vocês dois já estão convidados. A gente precisa marcar uma terça-feira para ir lá, para vocês até fazerem uma propaganda aí, né, do podcast Sola Gratia. O programa Mundo Imobiliário é um projeto que a gente tem um pouco mais de 1 ano, que começou a desenvolver. É um programa focado em trazer informações atualizadas a respeito do mercado imobiliário de Arapiraca, de Alagoas e do país como um todo. Ele é apresentado por mim e também pela Raizonara, que é arquiteta, e pela Catiane, que ela é correspondente bancária da Caixa. E a gente sempre leva lá convidados para falar um pouco sobre o relacionamento que eles, ou a atividade deles, têm, de certo modo, com o mercado imobiliário, com a construção civil. É um programa
ao vivo, direto pela TV Ops. As pessoas podem assistir pelo canal 10 da TV Ops e também ao vivo pelo YouTube. Ele fica salvo lá no YouTube. Então, é só acessar lá no YouTube o canal da TV Ops e procurar lá pelo programa Mundo Imobiliário. Mas eu fico muito feliz desse projeto que a gente vem desenvolvendo. A gente já, como eu falei, está há mais de 1 ano já. E, graças a Deus, esse projeto tem estimulado outras pessoas a também desenvolverem outras atividades. Depois do programa Mundo Imobiliário, surgiram podcasts e outras coisas. Show de bola, é justamente isso que eu ia falar. Inspirador, né? Inspirador porque a gente percebe que outras pessoas estão se inspirando. Aquele que não consegue ir para a TV, mas está criando seu podcast. E isso daí é que é motivador. Diego, é na terça? É nas terças-feiras? Isso. Antes eram as segundas-feiras, aí agora a gente mudou toda terça-feira às 15 horas, das 15 às 16. Show de bola. Canal 10 TV Ops, né? Canal Isso. 10 TV E no Ops. YouTube. Fazer até a propaganda da Ops também. Né? E no YouTube Patrocina também. nós. Mas é isso, pessoal. Show de bola. O programa de hoje foi maravilhoso. Como eu tinha dito, o cara que ia vir, é uma honra para mim receber o Diego. O Diego é um grande amigo. E assim, humildade em pessoa. Humildade em pessoa. É, Marcos? Nós temos quantos minutos aí? Temos 4 minutos para finalizar. Nós temos 4 quero minutos. ver o pessoal que está ao vivo para a gente fazer o sorteio aqui. Como que eu consigo? Eu não estou tendo acesso aqui. Ó. Quem sabe é a Emanuele. Nós temos 4 minutos. Diego, aproveitando a oportunidade, deixa uma palavra aí pro pessoal, pra galera que está nos assistindo. Libera aí uma palavra ao profético. Sinta-se à vontade. Não, a palavra fica aqui o convite. Eu tenho certeza que a gente precisa valorizar esse espaço, né, esse podcast que eu tenho certeza que Deus colocou no coração do Edson, do Marcos, para anunciar. É um canal para que nós, enquanto cristãos, possamos compartilhar histórias de sucesso, técnicas de negociação, de vendas, de empreendedorismo. Então, participem, valorizem esse espaço. E eu tenho plena convicção que você vai ser abençoado, que muita coisa boa vocês vão aproveitar. E como a gente falou durante todo o programa, né? Tenha foco em tudo que você faz, disciplina, não por você, mas pelo que você vive, pelo que você profetiza viver, pelo exemplo de vida que você tem que ter enquanto cristão. Nós precisamos dar o exemplo em tudo aquilo que fazemos na terra e seremos cobrados por isso, né? Amém. Glória a Deus por isso. Show de bola, show de bola. Pessoal, vamos fazer o sorteio agora aqui, tá? Primeiramente da foto oficial lá, quem comentou, quem fez os comentários na foto oficiais para a gente finalizar. Aqui rapidinho, deixa eu conseguir entrar aqui. É muita coisa. Lembrando, pessoal, que a gente não conseguiu transmitir ao vivo pelo canal do YouTube, mas vai ficar gravado lá a live, tá? Vai ficar gravado para vocês acompanharem e ver tudo na íntegra, o que rolou aqui. Quem não conseguiu assistir ao vivo, a gente sabe, a gente entende também, até mesmo por conta do horário. Tem muita gente trabalhando, né? E não conseguiu. Vamos fazer ao vivo agora aqui. Onde que eu pego? Essa câmera aqui ou aquela ali? Essa daqui, né? Agora vai ser o sorteio, tá? Esse daqui vale R$50. Poxa, vou dizer um negócio a você, viu? É quantos dias trabalhado? Eu acho que dá 2 dias, não dá se for dividir o salário mínimo hoje? Um dia e algumas horas. Um dia e algumas horas, né? R$43, né? A diária do trabalhador. Vamos fazer o sorteio agora. O salário mínimo está 1.000 e alguma coisa aí, 1.300 E 20, eu acho que não, aumentou mais um pouquinho agora. Aumentou um cadinho, que nem diz o outro aí. Vamos lá, vamos fazer o sorteio ao vivo aqui, tá? Do ganhador dos R$50, para vocês acompanharem. Deixa eu ver. Clicou. Kezinha. Kezi_zinha. Essa aqui é lá da igreja, né? Conheço essa daqui. Pronto, ganhou os R$50. Aí tem também uma caneca da Infinity Criativos para sortear. Essa caneca vai ser aqui para quem tiver ao vivo. Vamos lá, cadê? Bugou aqui. Bugou. Tu tá conseguindo ver o ao vivo aí, Marcos? Deixa eu ver aqui. Acho que descarregou esse aqui. Vamos lá. Consigo aqui. Aqui, Edson. Pronto. Vamos fazer o sorteio agora da caneca da Infinity, tá? Uma caneca maravilhosa. Inclusive, já quero agradecer a Cris, tá? Dona da Infinity. Vamos lá. Esses aqui, né? Isso. Aqui. Pronto. Como que faz? É assim, né? Para o pessoal não ver, né? Vou clicar em cima do nome e quem for ganhou. Jaciele Caroline.
Jaciele ganhou, ela ganhou o Pix ontem também, não foi? Rapaz, Tá com sorte. glória a Deus, está sendo abençoada, né? Está sendo abençoada, mas tá aí, a caneca e o Pix de R$ 50 já tem os 2 ganhadores. Pessoal, para encerrar aqui, eu quero agradecer o Marcos, meu parceiro, que está aqui comigo. Quero agradecer o Diego pela honra de estar conosco nesse primeiro. Eu disse, quando eu estava com esse projeto na mente, falei para Eduardo tem uns 12 meses atrás, eu disse, o cara que eu quero levar lá, espero que dê certo, na abertura é o Diego. Justamente por essa diversidade, da gente conseguir falar de religião, falar de empreendedorismo e começar a colocar por terra, né? Essa mística de que o cristão ele não pode ser bem financeiramente. Não, o cristão ele deve ser bem financeiramente. Como que a gente vai ajudar o próximo se a gente não tiver nem para nós mesmos? Então, essa mentalidade precisa ser criada e a gente falar mais disso, né? Falar mais sobre isso, abrir mais espaço para que essa mística venha começar a cair por terra. O cristão ele precisa ser bem em todas as áreas. A gente pega aquela roda da vida, né, Diego? Se você não tiver bem em uma, vai influenciar na outra. E eu acho que a que mais influencia, infelizmente, é a parte financeira, porque ele desestabiliza. E o cristão ele tem que ver bem. Então, eu quero agradecer ao Diego. Diego, você é sempre bem-vindo aqui, pode ter certeza disso, viu? Eu que agradeço o convite e me sinto lisonjeado, né? Primeiro encontro, tenho realmente o Edson como um amigo e irmão e torço de verdade por vocês e fica reiterado o convite, né? Vamos marcar um dia para vocês irem lá também no programa Show Imobiliária. de bola. Iremos, com certeza. É aquela história, né? Quando nós vamos na igreja pregar, o pastor sempre pergunta no final, quem quer que o irmão volte? Diego, você tem que voltar aqui novamente. Vamos voltar, Já está vamos mais que voltar. convidado. E desde já nós deixamos nosso agradecimento, Edson, Diego, que Deus abençoe a sua vida, Amém. te faça crescer dia após dia em graça e em conhecimento. Em conhecimento tem crescido demais e graça nós sentimos aqui em sua fala. Gente, que Deus abençoe a vida de cada um que está assistindo, que a graça de Deus vos acompanhe para todos sempre. Show de bola, pessoal. Deus continue abençoando e até a próxima. Sábado que vem, 9 horas da manhã, nós estaremos ao vivo pelo YouTube.